Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Muito feliz de fazer mais uma leitura para você, minha borboleta, e estar aqui mais uma semana. Ai, quanta gratidão poder estar aqui com vocês, de verdade, de honrar o meu compromisso com vocês e com a espiritualidade, porque eu também tenho compromisso com eles, tá bom? Se eu não venho aqui, Nossa Senhora. Então, assim, vamos que vamos, borboleta, honrar os nossos compromissos, né? É, Bom, borboleta, eu sinto que tá bem objetivo o negócio aqui pra mim hoje. E a gente talvez vá falar um pouco sobre prestar mais atenção nos detalhes, assim, da sua vida, para que você possa enxergar o que eu vou falar para você nos próximos minutos, tá bom? Porque eu sinto que o que vai sair aqui nem sempre está extremamente visível nos seus olhos. É uma coisa que você precisa colocar mais presença, mais atenção na sua vida, para entender de tipo, a Esté tava falando isso daqui, sabe? Era isso que ela tava querendo dizer. E, e talvez seja até porque, minha borboleta, a sua mente está com bastante coisa dentro dela, então assim, a sua cabeça tá cheia em muitos momentos, e aí você não consegue enxergar o que a vida tá querendo te mostrar, tá? A gente tem o 7 de copas aqui. Ao invés de hoje mostrar todas as cartas que nem eu faço, eu vou mostrar uma carta de cada vez, porque eu tô sentindo da gente desacelerar. Então, borboleta, vem desacelerar comigo um pouco, tá? 7 de copas aqui, presta bem atenção nas imagens que eu vou te mostrar hoje das cartas, tá, minha borboleta? 7 de copas são 7 taças, tá? Então, cada taça tem uma coisa dentro. Tem uma taça que tem uma rosa, tem uma taça que tem um coração alado, tem uma taça que tem dinheiro e joias, tem uma taça que tem uma coroa de louros, tem uma taça que tem um redemoinho, um tornado, tem uma taça que tem uma mão, tem uma taça com uma cobra. E aí, borboleta, eu sinto que essa leitura ela começa falando sobre muitas possibilidades. Então, assim, você numa fase, ou vai entrar numa fase, né, já que essa leitura é temporal, com muitas possibilidades. Então, assim, você tem vários caminhos para seguir. E aí você está de frente com esses caminhos, optando, tá, ok, que caminho que eu escolho? Será. Isso é. Por que eu tô falando desde o início? E eu tô, assim, sendo bem, sabe, minuciosa pra gente olhar para os detalhes. Porque às vezes a gente não presta atenção que essas escolhas, esse monte de escolhas na nossa vida, estão em vários momentos da nossa rotina. Por exemplo, contas para pagar, tá? Todo mundo tem, certo? Compromisso para honrar. E a gente sabe quais são as nossas prioridades. Quando o dinheiro entra na nossa conta, é, a gente tem as contas, a gente tem sonhos para realizar, a gente tem uma reserva que às vezes a gente quer fazer, né? A gente tem muitas possibilidades. Quando a gente fala de dinheiro na nossa conta, dinheiro na nossa vida, a gente sempre tá lidando com esse monte de taça. De tipo, qual conta eu vou priorizar agora? Ou o que que eu vou priorizar agora? Será que é hora de fazer isso? Será que é hora de comprar aquilo? Será que é hora de direcionar aqui? Talvez se eu escolher isso daqui vai ser um caos na minha vida, um tornado. Mas se eu escolher isso daqui vai render mais dinheiro para mim. Por exemplo, tá? É a mesma coisa da nossa rotina. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que você não é diferente, borboleta. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer na vida, né?
Só de viver a gente já tem um monte de coisa para fazer. A gente tem médico para marcar, a gente tem saúde para cuidar. Ah, agora eu vou cuidar do meu corpo, preciso fazer um mercado, preciso cuidar da minha alimentação, preciso trabalhar, preciso descansar. Nananana. Olha o monte de taça de novo na nossa vida. É hora do quê? Você sabe qual taça tá te preenchendo, qual taça tá te fazendo bem e qual taça tá te sugando na sua rotina? O que precisa ser mudado aí, tá? Coisas que você consome. Consumir, a gente pode falar de consumir intelectualidade, consumir lazer e consumir comida, né? E energia também. Então, assim, o que você está assistindo? O que você está comendo? O que você está lendo? O que você está assistindo? Que tipo de curso você está fazendo? Olha um monte de taça falando do consumo na sua vida. Alguns que podem super te fazer bem e outros que podem trazer uma coisa que você não queria, tá? Eu sinto que a gente começa a leitura falando sobre, primeiro de tudo, você. Nossa, e não é a primeira vez que a gente tá falando de rotina aqui, de análise minuciosa da sua vida, de detalhes, né, borboleta? Eu sinto que essa leitura, ela tá falando, primeiro de tudo, sobre isso. Olhe os detalhes da sua vida, porque eles estão precisando de modificações, eles estão precisando ser organizados com mais carinho, priorizados de uma forma mais alinhada com você, com o que faz sentido para você, com o que é bom para o seu corpo, com o que é bom para sua vida. E você precisa olhar de perto isso, tá? Às vezes o vucu-vucu tá tão grande que, tipo, ou a gente quer priorizar tudo, na verdade, e não prioriza nada, ou de tanta sobrecarga, de tipo, nossa, olha esse monte de coisa que eu preciso entender as prioridades, a gente acaba congelando, né? E congelando e não fazendo nada, ou então tomando decisões muito impulsivas para aquilo sair da nossa frente. Borboleta, a nossa vida não tem que sair da nossa frente. Se a gente for pensar quantas vezes a gente toma atitudes impulsivas no desespero para aquilo sair da nossa frente, é até um pouco triste, porque é de se pensar que a gente não está dando tempo para nossa vida acontecer, dando tempo para nossa intuição agir. O tempo é muito importante a gente valorizar. E às vezes a gente está tão com pressa de tirar as coisas da nossa frente que ou a gente entra naquele lá naquela polaridade que eu falei de fazer, fazer, fazer e não fazer nada por inteiro, que a gente já falou isso algumas vezes atrás, ou de, nesse caso, fazer, mas simplesmente para tirar aquilo da nossa frente, a gente vai diminuindo o valor que a nossa vida tem, diminuindo o valor do nosso tempo, que é extremamente valioso. Então, assim, eu sinto que esse é o primeiro ponto que essa leitura está querendo te dizer. Outra coisa, borboleta, eu sinto que tem borboleta viajando muito nos possíveis cenários do que vai acontecer, dos seus desafios, das questões que você tem que passar. E aí você se perde muito na imaginação de mil cenários. Nossa, mas e se acontecer isso? Mas e se a pessoa falar tal coisa? E se não sei o quê? Sabe? Se perde na imaginação da novela que a gente cria na nossa cabeça com relação às questões que a gente passa e não vem para a realidade, para a prática. Uma vez eu fiz um curso que ele falava muito assim, eu nunca esqueci que assim, praticamente zero coisas que a gente imagina na nossa mente de fato acontecem, no sentido de problema, tá? Não tô falando nem de manifestação, nada, tô falando no sentido de preocupações. Quando o ser humano enche a cabeça dele de preocupação, ele começa a criar mil e um cenários.
né? Poderia ser isso, ai, mas se acontecer isso, e se for de tal jeito, nananana. E a gente fica naquele teatro na nossa cabeça e não consegue viver a nossa vida. A gente não consegue voltar e agir, sabe? E tem borboleta mais pra lá do que pra cá. Então, assim, e é simples de resolver isso, tá? Se você pensar no seu passado, nos seus desafios passados, tá? Não precisa ser muito longe, não. O que que realmente se concretizou de toda aquela minhocada que você imaginou na cabeça? Muitas vezes você vai falar, nada, Steph, foi muito mais leve do que eu imaginei. Porque é a gente que fica engrandecendo problema na nossa vida, tá? Então, tem esses dois aspectos que eu sinto dessa carta. E mais um, vou dizer mais um. Que tem borboleta achando que não tem escolha, mas tem, tá? Tem borboleta achando que só tem um caminho a ser seguido, ou só um caminho de sucesso, ou só um caminho de resolução, mas tem muitos mais que podem te fazer feliz, ou resolver aquilo que você quer resolver, desde que você esteja aberta para enxergar. E aí a gente vai para essa carta do 6 de espadas. Tá vendo que é uma carta de jornada? O barco tá indo de um lado para o outro. E agora, borboleta, o que que você vai fazer? Sabe? É hora de você sair desse processo mental e organizar, sabe? Organizar aquilo que eu falei, de organizar as 1000 coisas que você tem para fazer, as várias opções que você tem para seguir, de entender que você tem sim escolha, que nada na sua vida é sem escolha, que nada na sua vida é definitivo, valorizar mais o seu tempo, né? E trazer mais para a terra, trazer a mente mais assim para o seu corpo, mais para sensações, né? E aí agir a partir disso, não ficar só aqui no planejamento mental, tá? Então coloca para o terreno também. Eu sinto que é uma transição, sabe, borboleta? E é interessante porque a gente tem essa transição, você está passando por essa jornada. Se você está se identificando com a leitura até o momento, você vai até sentir que você está nesse processo de tipo, ah, nossa, eu sei que eu ajo dessa forma, ou ah, é mesmo, eu estou fazendo isso. Você já tem essa consciência. E agora esse processo de mudar, sabe, o mental e de ir organizando isso dentro de você. E eu acho muito interessante porque daí vem o 4 de copas. E olha que coisa, né, ó. Eu vou até juntar as cartas aqui. A gente sai de um cenário cheio de opções, cheio de taças e tudo mais, vai para uma transição aqui. E aí a menina aqui, ó, tem uma taça sendo oferecida para ela, ela tá olhando para um monte de para 3 taças na frente dela, até meio desanimada e entediada, sabe? E o que eu te falo é que também tem borboleta que tá entendendo esses processos de tipo, olha, as coisas sendo oferecidas. Ah, Esté, eu quero tanto mais possibilidades, ou então eu quero tanto fazer mais coisas e não sei o quê. E aí o universo também traz isso para você. Traz possibilidades para você se organizar melhor. Traz sinais te falando quais são as prioridades da sua vida. Traz para você de alguma forma, assim, como é que você tem que preencher as suas taças, como é que funciona isso, como é que você cuida das suas emoções de uma forma saudável, mas você tá ali olhando como se o cenário da sua vida não estivesse mudando, não tivesse possibilidade de mudança ainda. Tem borboleta que está bastante enrijecida mentalmente, no sentido de só ver uma solução mesmo, ou achar que a vida é aquilo, achar que, tipo, nossa, então é isso, não tem mais nada, ué, sabe? Até uma impressão de que o trabalho que você está fazendo, no sentido de
espiritual, sabe? Autoconhecimento não tá fazendo efeito, mas tá. O ponto é isso, das vezes a mente está tão focada em outras coisas que a gente não consegue enxergar as taças certas da nossa vida. O que vale a pena ser preenchido, o que vale a pena ser priorizado. Qual caminho tem que ser seguido, qual caminho que é mais próspero, né? E então a gente precisa fazer esse trabalho constante, borboleta constante, tá? Eu vejo um convite muito forte, acho que eu falei isso no início da leitura, agora eu não lembro direito, mas de desacelerar um pouco a mente. Desacelerar essa coisa de realmente muito, muito na cabeça, ou querer fazer tudo e tal. Porque olha que doido, quanto mais a nossa mente está acelerada, menos a gente consegue enxergar as possibilidades da nossa vida. A gente acha que a solução é a gente trabalhar, 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 fazer, 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 buscar, 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 colocar um monte de coisa na nossa lista. Mas quanto mais coisa a gente coloca para buscar o que a gente quer buscar, para achar o que a gente quer achar, para resolver o que a gente quer resolver, a nossa mente fica tão sobrecarregada e tão até mesmo entediada que ela trava, como eu disse, e ela não consegue enxergar de fato a solução, de fato a taça que preenche. Então, assim, nunca a frase menos é mais foi tão verdadeira. Nunca ela fez tanto sentido aqui para você agora, né? O seu trabalho, borboleta, está sendo reconhecido, está sendo visto e está sim tendo resultado. Não desista de tudo que você está fazendo. Não desista do seu caminho, do caminho que você está percorrendo. E eu te falo isso por conta desse 9 de paus aqui. Ele fala: eu sei que você está cansada. Eu sei que até o seu mental está cansado. Mas não é hora de desistir. Não é hora de largar a mão. Não é hora de deixar quieto. Não é hora de congelar, permitir com que a sua mente congele e você não consiga agir, de procrastinar. Segue mais um pouquinho, continua, porque você vai ver os resultados que você quer ver, né? Eu sei que às vezes a gente tá fazendo tanto e a gente quer ver o resultado disso logo. A gente quer ver as mil, sabe, as mil taças sendo oferecidas pra gente, assim, de tipo, parabéns, você chegou lá. Só que aí a gente não vê no tempo que a gente quer ver e parece que o nosso trabalho não tá dando resultado e a gente começa a ficar cansado. Aí a gente começa a ficar o mental, aquela preocupação mais louca ainda na nossa cabeça. E aí, Arcanjo Miguel vem falando que tudo tá no tempo certo, tudo tá com o tempo correto acontecendo na sua vida, né? Que agora é hora de você continuar agindo, né? Agora é a hora certa de fazer o que você tá querendo fazer. Independente do que você quer fazer, do caminho que você quer seguir, a hora é agora. Agora é a hora de agir, de continuar a agir no que você acredita, de continuar a fazer o que você acredita. Porque as portas literalmente estão abertas para você. Tudo que você está nutrindo, tudo que você está com boas intenções, as portas estão abertas para você atravessar e enxergar o resultado. Inclusive, se tem borboleta aqui, se você é uma borboleta que está se perguntando se é a hora certa de fazer uma coisa que você quer muito fazer, que está super alinhada com você, essa carta especificamente te diz que sim, tá, borboleta? Que sim, a hora é agora, tá? Então, assim, não desista, continue nos seus processos, fica firme, tá? Porque tem resultados chegando, né? E tudo sempre foi um jogo de organização mental e até mesmo de paciência mental, para que você
Entenda exatamente o que é prioridade, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Tem hora que a gente precisa dessa pausa de, às vezes, minutos, para ter uma decisão muito melhor do que a gente teria do que se decidisse agora. Ou então se não decidisse nada, porque iria congelar. É isso, borboleta. Eu sinto que se eu seguir aqui, eu vou ficar repetitiva, né? E isso e seguir exigiria um outro nível de aprofundamento aqui. Mas vai que vai, borboleta, viu? Vai dar certo. Confia, tem muita taça maravilhosa disponível para você. Mesmo antes do final da jornada, já tem muitas taças sendo entregues para você e te dando presentes no meio do caminho. Pegue essas taças, usufrua dessas taças, sinta prazer com elas, porque não é só no final da jornada que a gente vê os resultados da nossa vida. A maioria dos resultados, dos processos que a gente vive, estão no meio do caminho. Não é só o resultado final. Então, assim, é muito importante você sempre lembrar disso, tá? Que não é uma jornada gigante que você só vai ver a colheita lá na frente, tá? Tem a colheita, entre aspas, que você quer fazer principal, resolver, etc. Mas tem muita coisa no meio do caminho que vai sendo oferecida para você para continuar a te dar motivação, continuar te ajudar a continuar a ter prazer no seu processo, no seu crescimento, no seu trabalho e tudo mais. Então, assim, continua e busque enxergar também essas taças que estão sendo oferecidas para você nesse meio do caminho, tá bom? Então é isso, minha borboleta. Espero que tenha contribuído de alguma forma, que tenha feito sentido para você, tá? Qualquer coisa eu tô sempre aqui. Fica com Deus. Um beijo e até a próxima.